Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Este é o 10º vídeo. Estamos na 6ª parte deste conto. Correram assim 3 meses. A corte de Mendonça não adiantava um passo, mas a viúva nunca deixou de ser amável com ele. Era isto o que principalmente retinha o médico aos pés da insensível viúva. Não abandonava a esperança de vencê-la. Algum leitor conspícuo desejaria antes que Mendonça não fosse tão assíduo na casa de uma senhora exposta às calúnias do mundo. Conspícuo é uma palavra interessante, tem diversos significados, eu coloquei ali no nosso Quizlet. Um deles é, por exemplo, fácil de ser notado, né? E a variação de significado da palavra, pelo menos na minha opinião, é muito grande e é até difícil de colocar todos os significados na mesma palavra, né? No mesmo conceito. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, conspícuo pode ser claramente visível. Por exemplo, as características conspícuas de determinado inseto, né? E aí, por extensão, que atrai a atenção. Dá para entender, eu acho que não tem problema nenhum, né? Então, conspícuas catedrais românticas é fácil de notar, assim como as características do inseto, só que nesse caso são as características, digamos assim, bom, como a definição diz, né? Que puxa a sua atenção. O conspícuo ornitorrinco, se você procurar, se você não lembra e procurar a figura de um ornitorrinco na internet, você vai ver que ele é conspícuo nesse sentido, é fácil de notar as suas características particulares. Bom, ainda continuando, que atrai atenção por exagero, também dá para entender, né? Um terno conspícuo pela cor e pelo corte. Ok, né? Coisas bregas são conspícuas. Aí, a partir daí, a gente tem o significado que a gente quer aqui, né? Sentido figurado, notável pelo saber. Então aí a gente tem que ir mais longe, assim, a gente tem que forçar um pouquinho mais, né? Então a gente não está mais falando dos objetos que emitem impressões, a gente está falando da pessoa que recebe essas impressões. E aí ele é conspícuo porque ele é notável pelo saber. E também consecuções ou dignidade. Aí começa a ficar mais difícil colocar tudo no mesmo significado, mas a palavra conspícuo significa tudo isso. Então, por exemplo, o jurista mais conspícuo do seu tempo. Não é o que aparece, né, visualmente muito bem, mas é o que tem muito saber. E finalmente a gente chega no significado que eu quero aqui, que é muito grave ou circunspecto, sério, respeitável, né? Um semblante conspícuo, ok? Esse é o significado que a gente quer aqui. Tem mais ali umas 2 ou 3 definições, eu aconselho você a explorar um pouco esse vocabulário. Algum leitor conspícuo desejaria antes que Mendonça não fosse tão assíduo na casa de uma senhora exposta às calúnias do mundo. Afinal, é um homem sozinho visitando uma mulher viúva, né? E isso pega mal, né? Pensou nisso o médico e consolou a consciência com a presença de um indivíduo, até aqui não nomeado, por motivo de sua nulidade, e que era nada menos que o filho da senhora Dona Antônia e a menina dos seus olhos. Senhora Dona Antônia, né? Eu enfatizo senhora Dona Antônia porque para mim às vezes é difícil lembrar de nomes. Inclusive você vai ver aqui no Fogo Morto, que eu gravei aqui no canal, às vezes eu faço vídeo só para relembrar os personagens. E aí eu li uma boa parte no conto, quando eu li pela primeira vez, sei lá, 3, 4 anos atrás, uma boa parte do conto pensando que ele era filho da Margarida, era um piazinho, e depois eu confundi, ficou difícil de entender, tive que voltar. Então lembre-se que é da Dona Antônia, não da Margarida, né?
Pensou nisso o médico, daí esse indivíduo, por motivo de nulidade, que nada menos que... então era o filho da senhora Antônia e a menina dos seus olhos. Chamava-se Jorge, esse rapaz, que gastava 200 mil réis por mês sem os ganhar, graças à longanimidade da mãe. Vamos voltar a enfatizar aqui o valor dos réis, né? Então lembre-se que uma escrava posta ao ganho, por exemplo, como é o caso da Bertoleza no Cortiço, ela tinha que pagar 20 mil réis por mês para o seu senhor. Lembre-se também que um trabalhador braçal, por exemplo, um trabalhador de pedreira, ainda estou pegando isso do Cortiço, ganha 30 mil réis por mês. Um trabalhador bem qualificado, então por exemplo um especialista ainda na pedreira, fazer explosões, ser o encarregado da obra, ele ganha 70 mil réis por mês. Né? O nosso colega aqui ganha 200 mil réis por mês sem precisar trabalhar. Mais uma coisa, um professor de nível secundário, então um professor com um bom conhecimento, principalmente nesse ambiente em que um professor com esse conhecimento é mais valorizado, ganhava lá 145 mil réis por mês. Okay? Então 200 mil réis dá bastante coisa. Lembre-se que com 2 mil réis você compra um livro, lembre-se que com 1.000 réis você, por exemplo, paga a entrada do teatro. Ok? Claro, depende do teatro, depende da peça, etc. Bom, então ele ganhava 200 mil réis por mês sem os gastar, graças à longanimidade da mãe. Frequentava as casas dos cabeleireiros, às vezes onde gastava mais tempo que uma romana da decadência às mãos das suas servas latinas. Uma romana da decadência às mãos das suas servas latinas. Lembre-se que conforme o Império Romano vai... Chega no tempo do Calígula, lembra que a gente conversou sobre o Calígula, né? A gente tem essas grandes orgias, né? E as pessoas começam a prestar atenção no que é superficial. Não perdia a representação de importância no alcazar. Alcazar eu vou ter que falar no próximo vídeo porque é muito interessante. Montava bons cavalos e enriquecia com despesas extraordinárias as algibeiras de algumas damas célebres e de vários parasitas obscuros. Lembre-se que uma prostituta de luxo, uma coquete, a gente tem notícias ainda no Cortiço, ela cobrava 30 mil réis. Okay? Bom, eu não sei como que funciona a negociação, se é por hora aí, se é como médico você tem reconsulta, mas a gente tem essa notícia, 30 mil réis, mas é uma prostituta de luxo, né? Então faz sentido que ele gaste 200 mil réis, ele, né, bebedeira, os hotéis, né, e os hotéis de luxo que tinham as grandes refeições também, então faz sentido. Calçava luvas de letra E botas número 36, duas qualidades que lançava a cara de todos os seus amigos que não desciam do número 40 e da letra H. Aparentemente é importante você ser delicado, elegante, né? A presença desse gentil pimpolho achava Mendonça que salvava a situação, né? Como existia um outro homem ali, então não era indecente ele visitar tanto assim. Mendonça queria dar essa satisfação ao mundo, isto é, a opinião dos ociosos da cidade. Mas bastaria isso para tapar a boca aos ociosos? Vou abrir um outro vídeo por causa da bateria.